A gente vai começar com a classe de ativos, né, que é mais preponderante nas carteiras da Elos, que é a classe de renda fixa. Aqui vale comentar que nós trouxemos os 4 gestores que fazem gestão de renda fixa para as carteiras da Elos, que são a Sul América, a XP, o Itaú e o Bradesco, né? E aqui a gente consegue ver a linha azul clara, o CDI, que é a nossa, digamos, base de referência dos investimentos atrelados, especialmente a Selic, né? E a gente usa muito isso quando se fala de renda fixa. Então nós vemos aqui que a estratégia, por exemplo, né, de renda fixa ativa com a Sul América ficou acima do CDI, a própria o Itaú Institucional, né, o fundo caixa que elas utilizam, né, como para as operações do dia a dia, também esteve acima do CDI nesse período de 2025. O Barra Velha, que é o nosso fundo de crédito privado, também teve um desempenho interessante ao longo do período, né, atingindo ali um pouco mais do que a Selic, perto dos 12,5%. E por fim a gente vê o Elos Açores IMAB, que ele tem um comportamento bem diferente desses outros fundos, justamente por ele ter esse componente de IMAB, que é uma classe de ativo que busca ter uma cesta de ativos preponderantemente de títulos públicos federais atrelados à inflação. E eles têm uma volatilidade, que a gente fala, esse movimento maior do que a renda fixa que é atrelada à Selic. Então é uma maneira diferente, né? É uma estratégia adicional à renda fixa dentro do portfólio da Elos. E acho que só para complementar nesse slide, né, Carlos, vale comentar que esses fundos estão em todos os planos de benefício, né? Então quando a gente olha o fundo Barra Velha, que é gerido pelo Bradesco, o fundo fixo, que é gerido pela Sul América, e o Itaú Institucional, que é gerido pelo Itaú, eles estão presentes em todos os planos BDs, planos CDs e perfis. E quando a gente olha o fundo Elos Açores, que é gerido pela XP, voltado para a estratégia de NTNB, como o Carlos comentou, ele é um fundo presente nos perfis equilibrado, dinâmico e visionário dos planos CD Eletrosul, CD Elusprev e Futurize. Agora a gente vai trazer aqui rapidamente, né, só como aquelas notícias que a gente comentou, né, trouxeram aqui algum impacto. A forma mais simples de ver, né, é aqui no Flávio Day, onde a gente teve, né, o mercado ficando mais volátil, né, no dia que foi o anúncio, né, e ao longo dos períodos a gente tem os marcos, né, do Banco Central mantendo a inflação, mantendo a taxa de juros, né, ou fazendo os ajustes ao longo do tempo, né? Então todas aquelas notícias, em alguma medida, ao longo do tempo, elas impactam, né, a rentabilidade tanto do CDI, que é o nosso benchmark para essa classe, como para os fundos que a gente investe. Agora, pessoal, a gente migrou, né, para a nossa estratégia de renda variável Brasil. E assim como, né, no outro slide, quem faz, né, a gestão, quando a gente olha lá em cima, é o Banco Itaú, né? Então hoje, todos os planos e perfis que compram a estratégia de renda variável Brasil, né, no caso aqui a gente tem o Dinâmico e o Visionário, quando a gente fala de planos CDs, e os planos BDs, Eletrosul e BDCGTE, que compram a estratégia de renda variável, eles compram as cotas desse fundo que chama Elos Ações, né? E quando a gente olha, pessoal, o fundo teve um desempenho bastante interessante no ano de 2025, mais de 37% em um único ano, superando com folga o índice de referência que é o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, que teve um retorno aqui de 33%, quase 34%, né, no ano. E a gente muito bem, né? Exatamente, performando muito bem. Aqui a gente tem os impactos, né, Carlos, das notícias, se quiser comentar algum deles. Exato. Então, como a gente comentou anteriormente, né, essa alta entrada de capital estrangeiro na Bolsa, a gente consegue ver bem refletido ali a partir do mês de abril, né, em que a gente teve essa corrida, digamos assim, da Bolsa subindo de uma maneira bem forte, ficou bem evidente isso. A gente consegue ver também o início de uma preocupação fiscal, justamente com os gastos do governo, que acaba refletindo um pouco na retirada de dinheiro da Bolsa de Valores para ativos de maior segurança, digamos assim. E por fim, claro, né, no dia do anúncio, né, do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, o mercado também acabou, né, estressando um pouco e teve essa queda um pouco abrupta nesse dia. Então a gente consegue ver um pouco dessa dinâmica ao longo do período da estratégia de ações que está presente na carteira da Elos. E agora a gente vai migrar para outra estratégia, a gente mudou agora para a classe de alocação no exterior, né, fora do Brasil. Aqui acho que vale comentar, né, pessoal, que a gente teve uma mudança ao longo do ano de 2025. A gente tinha como gestor responsável pelo nosso fundo a gestora chamada Shareholders, que é uma gestora inglesa, e ela fez um anúncio de sair do Brasil, a gente fez até notícias no site sobre isso.
e a gente selecionou no final do ano, né, o banco UBS, que é um banco suíço, né, para fazer a gestão. Mas esse resultado de 2025, né, Carlos, foi gerado pela Shareholders ali, que foi quem tocou a estratégia durante nesse período do ano, né? Então, se você quiser passar aí. Então, aqui a gente consegue ver bem, né, como o nosso fundo se comportou em relação ao benchmark dele, que é essa linha laranja. Só para explicar rapidamente, é uma linha composta basicamente de 30% de renda fixa global, 30% de fundos multimercado, chamados hedge funds globais, e 40% de ações mundiais. Então, esse é um fundo que acompanha um benchmark que não é único, não é só de ações ou só de renda fixa. Ele é um fundo chamado multimercado justamente por ele atuar em diversas frentes. Como a gente pode ver, né, o dólar tendo essa desvalorização ao longo do ano contribuiu negativamente, tanto para o nosso benchmark quanto para o nosso fundo, né, mas isso faz parte da estratégia de diversificação. E a gente pode ver também, né, que ao longo do período, né, os ataques dos Estados Unidos no Irã, ou, por exemplo, né, cortes de juros, fizeram com que o benchmark subisse ou caísse, né, a depender do momento, e a gente teve um resultado, né, acima também do nosso benchmark, né, de 1,15% no ano contra menos 0,20% desse benchmark. Legal. E agora a gente chega aqui, né, pessoal, na última estratégia que a gente usa, que é a estratégia multimercado. Acho que vale comentar para quem está nos ouvindo que a estratégia de multimercado ela é muito diversa. Os gestores podem fazer alocação tanto em renda variável, como em renda fixa, como investimentos, né, em moedas, por exemplo. Então, é uma classe onde o gestor tem mais possibilidades. E nesse caso, a gente tem o banco BNP Paribas, que é um banco francês, fazendo a gestão, né, do nosso fundo. E o resultado de 2025 também foi muito positivo. O fundo entregou um retorno de 17,8%, né, contra um índice de referência, que nesse caso é o IHFA, que é um índice, né, utilizado pelo mercado, de hedge funds, de 15,33%. Né? Então, aqui a gente tem o BNP investido, né, nos perfis equilibrado, dinâmico e visionário dos planos CDE, Eletrosul, Elos, Prev e Futurize e nos planos BDs. Não é isso, Carlos? Perfeito, é isso aí. Esse é o último slide, pessoal, dessa parte de cenário macroeconômico. Bom, aqui a gente tentou trazer basicamente um mapa de como foram as rentabilidades das classes de ativos que a gente acompanha com maior frequência e que geralmente estão presentes em carteiras de investimentos diversificadas ao longo dos anos. Então você consegue ver que de 2019 para cá a gente fez um ranking ano a ano de como cada classe de investimento se comportou. Então, por exemplo, né, a gente consegue ver ali 2019, quem ficou, né, quem teve uma rentabilidade maior, por exemplo, foi o S&P 500, que é o índice de ações dos Estados Unidos. E o que a gente gostaria de trazer de mensagem, né, justamente com esse slide aqui, é como a diversificação é importante dentro das carteiras de investimento, especialmente as institucionais como a da Elos. A gente enfrenta anos que são mais difíceis, às vezes, para alguma classe, como, por exemplo, foi 2024 com o Ibovespa, que é o índice de referência de ações do Brasil. E aqui muitos investidores institucionais, outros fundos de pensão, saíram totalmente da estratégia. E olha o que aconteceu no próximo ano. A gente teve 2025 com 33,95% de alta do Ibovespa. E isso não acontece só com o Ibovespa, né? Isso pode acontecer, por exemplo, também com dólar, ou né, com bolsa no exterior, né, que tem anos bons e anos ruins. E a gente consegue ver nessa última coluna aqui o acumulado de todos esses anos, né, de como essas classes de ativos fazem parte de um portfólio bem diversificado. Outro comentário que eu queria fazer para vocês que estão nos ouvindo é para a gente olhar o CDI. Né? O CDI é o quadradinho em cinza, né? A gente tem aqui ao longo do ano como ele se comporta, né? E a gente pode observar que ele sempre, né, é um ativo, sim, importante, que os investidores precisam manter, mas ele nunca vai ser, né, a classe de ativos que vai melhor performar, que vai trazer o maior retorno para a nossa carteira. Então, como o Carlos falou, né, a ideia desse slide é mostrar a importância da diversificação. E o último comentário, e não menos importante, né, é para a gente tomar cuidado quando a gente faz as escolhas de perfil olhando para o ano anterior. Né? Então, como o Carlos comentou, aquela pessoa que tomou a decisão de sair do perfil que compra a Bolsa Brasileira, no nosso caso, dinâmico e visionário, porque no ano de 2024 essa classe, né, teve uma performance negativa, no outro ano, né, a gente viu
que a Bolsa Brasil, né, foi o ativo que melhor performou, né? Então a troca de perfil ela é importante, ela é uma opção, né, Carlos, que o nosso quem está nos ouvindo pode tomar, né? Mas a nossa sugestão, né, é que essa mudança ela seja sempre de forma muito estudada, muito controlada, né, e que você não fique tentando acertar ano a ano qual vai ser o melhor perfil naquele momento. A literatura já traz muito sobre isso, né? A gente sabe que quem acaba trocando com frequência, tanto de perfil, quanto de fundo, quanto de ações, o que seja, no longo prazo acaba perdendo valor, perdendo dinheiro por conta desse momento de troca que, no geral, não é mais o melhor, o mais bem acertado. Então era isso, pessoal. Quando a gente fala de cenário econômico e macro, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Obrigado.